Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo. Hoje vim falar para vocês aí um pouquinho sobre hipertensão arterial. Uma coisa muito comum aí. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Pessoal, hoje vim falar para vocês de uma coisa aí que é muito comum, geralmente nas consultas ocupacionais, do admissional, do periódico, no demissional, que é a hipertensão arterial. E as pessoas têm muitas dúvidas, inclusive na consulta, sobre esse tema. Por isso venho falar um pouquinho aqui mais abertamente, no geral, aí, sobre esse tema, tá? E o que é hipertensão arterial? Então, hipertensão arterial é quando a gente tem pressões acima dos níveis que a gente considera de normal. E quais são os níveis normais? O nível normal que a gente considera é a pressão de 120 por 80. Esse é o normal. Um pouquinho acima disso, um pouquinho abaixo disso, ainda são níveis normais. E o que a gente considera nível como hipertensão arterial? A caracterização de hipertensão arterial a gente considera quando a gente tem mais de duas consultas em dias diferentes ou em medições diferentes, com pressões de 14 por 9, 139 por 89, por exemplo, a gente já considera em duas medições diferentes como sendo hipertensão arterial a ser cuidada e orientada, tratada, tá? Então, quando a gente tem aí em alguma consulta essa alteração, numa primeira consulta, nós vamos orientá-lo ao acompanhamento e já orientar aí também com relação ao que fazer, né? O que a gente tem que fazer para a prevenção dessa doença ou para o controle dessa doença. É uma doença de controle, é uma doença crônica, né? E de controle geralmente por medicamento. Mas também temos outras formas de controlar antes do medicamento, que são as medidas aí de controle de atividade física, controle da dieta, então uma regularização aí da dieta, atividade física e hábitos alimentares, com atividade física junto, né? A gente consegue controlar isso às vezes sem o uso de medicação. E caso seja necessário, a medicação é para controle da doença, não há uma cura dessa doença, se ela não é secundária a outro fator, lógico, né? Mas se ela não for secundária a outro fator, ela não tem uma cura, ela tem um tratamento que é crônico aí e vai seguir com o paciente para manter os controles da doença. E é importante a gente falar que as pessoas às vezes elas não sentem nada e falam, doutor, mas eu não sinto nada, eu não sou hipertenso, eu não sinto nada. E as pressões que estão sendo medidas, elas estão altas. Então, mesmo com a pressão sendo alta, ela fala, não, mas eu não sinto nada. Isso é muito comum. As pessoas aí, 90% das pessoas que têm hipertensão arterial, não sentem nenhum sintomas. E os sintomas, quando as pessoas sentem, aqueles 10% de pessoas que sentem, eles sentem algo inespecífico. A gente não sabe especificamente dizer, isso é característico de hipertensão arterial. São dores de cabeça, às vezes algum outro sintoma, que podem ser N fatores aí que podem levar a esses sintomas. Então, não é o fato de ter algum sintoma que a gente correlaciona com a pressão, e sim o acompanhamento ou as medições que a gente vai ter aí nas consultas em diferentes momentos, tá? E por isso que a gente fala aí para vocês, é uma coisa simples de se controlar. Sempre orientamos a prevenção ao tratamento, né? É melhor a gente prevenir do que tratar. Então, devemos sempre manter um controle aí de dieta, uma atividade física regular. O que é uma atividade física regular? Pelo menos 3 vezes na semana, né? A gente considera como sendo regular. Uma caminhada, uma atividade mesmo. Uma dieta diminuindo o número de sal, gorduras, frituras, excessos de carboidrato, né? Massa, pão, macarrão, doce, refrigerante, diminuir isso para que a gente consiga controlar essa doença ou a chegar nessa doença. A gente controla antes de ter essa doença no futuro. Importante também frisar que as pessoas que têm familiares de primeiro grau com hipertensão arterial têm maiores chances de ter essa doença. Portanto, devem sim manter mais cuidado nessa alimentação, na atividade física, para que haja menos chance dela ter essa hipertensão lá na frente. E por que é importante também cuidar dessa doença antes, agora, se já tratando, né, no caso já detectado? Essa doença pode levar a problemas mais sérios,
como por exemplo, infarto, acidente vascular cerebral. Então por isso a gente consegue, com um tratamento simples, diminuir eventos cardíacos lá na frente se a gente não controlar essa doença, que é de simples detecção e de simples controle. Tudo bem?